Independentemente da sua crença religiosa, é inegável o impacto profundo do cristianismo na história da humanidade. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo se identificam como cristãs, representando quase 1/3 da população global. Por todos os lugares, sinais dessa influência estão presentes. Uma cruz na parede, uma Bíblia sobre a mesa, uma paróquia na esquina, uma catedral no centro da cidade, ou até uma música, uma estátua, uma pintura e conteúdos digitais como vídeos no YouTube. Tudo isso remete a uma figura central no cristianismo, Jesus de Nazaré. No entanto, quando se trata das evidências históricas diretas da existência de Jesus, o cenário muda. Enquanto as evidências da influência do cristianismo são vastas e incontestáveis, as evidências concretas da existência histórica de Jesus são mais limitadas. Mesmo assim, elas existem. E neste texto vamos explorar essas evidências, analisando quão fortes elas são para sustentar a afirmação de que Jesus de Nazaré realmente existiu. Começando pelas evidências arqueológicas, esse é o tipo de evidência que muitos consideram mais palpável. Algo físico que pode ser visto e tocado, como uma lápide, restos mortais ou moedas. Contudo, é importante entender que esse tipo de evidência é extremamente raro, especialmente para alguém de origem humilde como Jesus. Mesmo figuras mais importantes da época, como o governador romano Pôncio Pilatos, possuem poucas evidências materiais ligadas a eles. Por exemplo, a única evidência arqueológica direta de Pôncio Pilatos, o homem que, de acordo com os evangelhos, condenou Jesus à crucificação, é uma inscrição encontrada em 1961 em Cesareia Marítima. A inscrição menciona Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, confirmando sua existência histórica. No entanto, não existem restos mortais, moedas ou estátuas desse governador. Se isso é verdade para uma figura tão influente, faz sentido que evidências arqueológicas ligadas diretamente a Jesus, um homem comum do interior da Judéia, sejam ainda mais difíceis de encontrar. Segundo Michael Grant, historiador clássico, as evidências de Jesus são mais robustas do que muitas figuras históricas do passado. A história não se baseia apenas em um único tipo de evidência, e as fontes contemporâneas são bastante diversificadas. Contudo, há um objeto que às vezes é mencionado em discussões sobre a existência de Jesus, o ossuário de Tiago. Esse ossuário, descoberto em 2002, traz a inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Se autêntica, essa poderia ser uma evidência física indireta da existência de Jesus. No entanto, a autenticidade dessa inscrição tem sido alvo de debate. Alguns especialistas argumentam que a inscrição pode ter sido falsificada, enquanto outros defendem sua validade. A maior parte das evidências sobre a existência de Jesus vem de fontes textuais. As fontes cristãs, como os evangelhos, são as mais detalhadas e informativas, mas obviamente tendenciosas, já que foram escritas por seus seguidores. No entanto, também existem referências a Jesus em fontes não cristãs, como as de historiadores romanos e judeus. Um exemplo é o historiador romano Tácito, que em sua obra Anais, escrita por volta do ano 120, menciona que Cristo foi executado durante o governo de Tibério, sob a autoridade de Pôncio Pilatos. Embora essa menção seja breve, ela corrobora a narrativa dos evangelhos sobre a crucificação de Jesus. Outro historiador romano, Plínio, o Jovem, em uma carta ao imperador Trajano, descreve os cristãos como seguidores de um homem chamado Cristo, a quem adoravam quase como a um deus. Embora Plínio não entre em detalhes sobre a vida de Jesus, sua carta mostra que, no início do século II, o culto a Jesus já estava bem estabelecido no Império Romano. A questão da existência histórica de Jesus. Mesmo que algumas partes tenham sido alteradas ou adicionadas posteriormente por escribas cristãos, o núcleo da passagem oferece um relato que confirma a existência de uma figura chamada Jesus, que foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos, e que seus seguidores continuaram a crescer após sua morte. Essa é uma evidência significativa, especialmente vindo de um historiador judeu do primeiro século. Além de Joséfo, outra fonte judaica relevante é o Talmud. O Talmud babilônico, compilado entre os séculos III, menciona Jesus em alguns de seus textos. Esses registros são breves e nem sempre claros, mas são importantes por representarem uma visão judaica crítica do cristianismo.
Em uma passagem específica, Jesus é acusado de feitiçaria e de enganar Israel, e há menções à sua execução na véspera da Páscoa judaica. Embora os detalhes variem e sejam muitas vezes acompanhados de críticas, o fato de Jesus ser mencionado confirma que ele era uma figura conhecida nos círculos judaicos e que seu impacto já estava presente nas tradições orais e escritas da época. Essas fontes não cristãs, tanto greco-romanas quanto judaicas, não apenas reforçam a historicidade de Jesus, mas também ajudam a entender como ele e o movimento cristão inicial eram percebidos fora das comunidades cristãs. Embora muitas dessas fontes sejam hostis ou críticas ao cristianismo, elas contribuem para a noção de que Jesus era uma figura real e influente, cujos seguidores continuaram a perpetuar suas ideias, levando ao surgimento de uma nova religião que séculos depois se espalharia por todo o Império Romano e além. A gente também precisa lembrar que a questão de quem Jesus realmente foi é um tema que desperta discussões acaloradas até hoje. A complexidade das fontes e as diferentes interpretações tornam a tarefa de responder essa pergunta muito mais complicada do que parece. Enquanto alguns veem Jesus como um profeta, outros como um líder revolucionário, e há ainda quem o veja como uma figura mítica ou puramente simbólica. Mas, como mencionamos anteriormente, o foco desse vídeo é apenas a existência histórica de Jesus, e não necessariamente o que ele fez ou disse. E por falar nisso, muitos especialistas apontam que os evangelhos, apesar de serem textos religiosos com um forte viés teológico, ainda têm um valor histórico considerável. Isso porque, mesmo que suas narrativas estejam misturadas com elementos míticos ou miraculosos, ainda assim, eles refletem o contexto social, cultural e político da época. E é exatamente por isso que eles são estudados com tanto cuidado, para tentar extrair dessas narrativas o que pode ter sido parte da realidade histórica e o que foi adicionado posteriormente por razões de fé ou devoção. Diversidade de opiniões sobre a existência histórica de Jesus. A discussão sobre a existência histórica de Jesus é marcada por uma ampla gama de opiniões. De um lado, muitos historiadores, como Bart D. Ehrman, afirmam que Jesus é uma figura histórica reconhecida, citando a robustez das evidências disponíveis. Ehrman argumenta que a maioria dos estudiosos concorda que Jesus existiu como uma figura histórica, apoiando-se em documentos contemporâneos. Por outro lado, existem céticos como Richard Carrier que questionam essa noção, afirmando que não há evidências suficientes para afirmar que Jesus realmente existiu. Carrier sugere que as histórias sobre Jesus podem ser construções míticas, sem base em um ser humano real. Além disso, teólogos como Gerd Ludemann reconhecem a existência de Jesus, mas destacam a necessidade de distinguir entre a figura histórica e as interpretações teológicas que surgiram posteriormente. Essa variedade de perspectivas evidencia a complexidade do debate e a necessidade de uma análise crítica das fontes disponíveis. Essas visões contrastantes não apenas enriquecem a discussão, mas também mostram que a questão da existência de Jesus continua a ser um campo fértil para o debate acadêmico e a reflexão teológica. Impacto cultural da figura de Jesus. A figura de Jesus teve um impacto profundo e duradouro em diversas culturas ao longo da história, moldando não apenas a religião, mas também a arte, a literatura e a filosofia. Na arte, sua imagem inspirou inúmeras obras-primas, desde os afrescos de Michelangelo na Capela Sistina, até as pinturas de Rembrandt, que exploram a humanidade e a divindade de Cristo. Essas representações artísticas não apenas capturam a essência da vida de Jesus, mas também influenciam a maneira como as pessoas percebem a espiritualidade. Na literatura, autores como Dante Alighieri e Fyodor Dostoiévski abordaram temas cristãos, refletindo sobre a moralidade, a redenção e a condição humana através da lente da vida e dos ensinamentos de Jesus. Suas obras continuam a ser estudadas por sua profundidade filosófica e religiosa. Além disso, o pensamento filosófico também foi impactado pela figura de Jesus. Filósofos como Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche exploraram a moralidade cristã e suas implicações na vida contemporânea, contribuindo para debates éticos que ainda ressoam hoje. Esse impacto cultural é uma prova da relevância contínua de Jesus, não apenas
como uma figura histórica, mas como um símbolo que transcende o tempo e continua a inspirar a busca por significado e compreensão nas diversas expressões da experiência humana. Agora, uma coisa interessante que a gente não pode esquecer é que, se Jesus foi ou não uma figura divina, se ele realizou milagres ou ressuscitou, essas são questões de fé e não de história. A história, como disciplina, se baseia em evidências, e o que os historiadores tentam fazer é construir uma narrativa plausível, com base nos documentos e nos dados arqueológicos disponíveis. Já a questão da fé, de acreditar que Jesus foi o Filho de Deus ou um ser divino, é algo que transcende as evidências materiais e entra no campo pessoal de cada um. O historiador e filósofo Richard Carrier, na sua opinião, não há evidências suficientes para afirmar que Jesus realmente existiu como uma figura histórica. As histórias sobre ele podem ser interpretações míticas e não necessariamente refletem um ser humano real. Por isso, é importante fazer essa separação entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Para os historiadores, o importante é identificar se houve ou não um homem que viveu naquela época, e não necessariamente validar as crenças associadas a ele. E como vimos, a maioria dos estudiosos concorda que sim, existiu um homem chamado Jesus que pregou na Judéia e foi crucificado. No entanto, as interpretações sobre sua vida e seu legado variam muito, e essa é uma discussão que, sem dúvida, vai continuar por muito tempo. E é aí que a gente entra num ponto fascinante. Mesmo que haja muitas questões em aberto, o fato de que ainda estamos discutindo sobre Jesus, milhares de anos depois de sua morte, é uma prova de seu impacto na história da humanidade. Independentemente de crenças pessoais, é inegável que essa figura transformou o mundo de uma forma profunda, influenciando não apenas o campo religioso, mas também a arte, a política, a filosofia e a própria forma como a sociedade ocidental se desenvolveu. Comparação histórica: Jesus, Sócrates e Pitágoras. A figura de Jesus, Sócrates e Pitágoras são algumas das mais influentes da história, mas suas documentações e a credibilidade das informações que temos sobre eles variam significativamente. Jesus é um personagem que, apesar de a maioria dos historiadores concordar com sua existência histórica, possui fontes limitadas. Os evangelhos, escritos por seus seguidores, oferecem uma visão teológica de sua vida, mas as evidências documentais contemporâneas são escassas. Fragmentos do século Finland, como um pequeno pedaço do Evangelho de João, são os registros mais antigos, levando a debate sobre a precisão das narrativas que sobreviveram. Sócrates, por sua vez, não deixou escritos. O que sabemos sobre ele vem de discípulos, como Platão e Xenofonte. Suas ideias filosóficas são registradas principalmente nas obras de Platão, que as apresentava de forma dialogada. A existência de Sócrates é bem documentada, e muitos estudiosos acreditam que as representações de Platão capturam suas reais intenções filosóficas. No entanto, a interpretação do que Sócrates realmente disse e acreditou pode ser complexa devido à influência de Platão. Pitágoras, por outro lado, é uma figura envolta em mistério. Praticamente não existem registros contemporâneos que confirmem sua vida, e a maioria das informações que temos são de fontes posteriores, que misturam história e mito. Os escritos sobre Pitágoras são limitados a tradições orais e a textos de seus seguidores que surgiram séculos após sua morte. A falta de documentação contemporânea levanta dúvidas sobre a autenticidade dos relatos e a realidade de suas contribuições matemáticas e filosóficas. Assim, enquanto a figura de Jesus é suportada por uma combinação de relatos teológicos e algumas evidências históricas, a documentação sobre Sócrates é robusta, embora dependente de interpretações de terceiros, e Pitágoras permanece quase mítico, com pouca confirmação histórica. Essa variação na documentação e credibilidade ressalta a complexidade de estudar figuras históricas, e como a tradição oral, as interpretações e os contextos culturais podem influenciar nosso entendimento sobre elas. Então, para concluir, se Jesus existiu ou não é algo que, para a grande maioria dos historiadores, pode ser respondido com um sim. Claro, sempre haverá espaço para dúvidas e debates, porque é assim que a ciência histórica funciona.
Mas no fim das contas, é perfeitamente razoável aceitar que um homem chamado Jesus viveu na Judeia, foi seguido por discípulos e acabou sendo executado pelas autoridades romanas. E mesmo que sua história tenha sido embelezada e mitificada ao longo dos séculos, o impacto desse homem continua a ressoar até hoje. As evidências da existência histórica de Jesus, embora limitadas, são significativas. Não temos restos mortais, moedas ou estátuas, mas há referências confiáveis em textos históricos que mencionam Jesus ou o impacto de seus seguidores. A ausência de evidências arqueológicas diretas não é surpreendente, considerando sua origem humilde e o contexto histórico da Judeia no primeiro século. Diante dessas evidências, é possível concluir que Jesus de Nazaré, como figura histórica, muito provavelmente existiu. Suas ações e ensinamentos deram origem a um movimento que, em pouco tempo, se espalhou pelo Império Romano e influenciou profundamente a história da humanidade. Para tornar este vídeo ainda mais interativo e envolvente, queremos ouvir a sua opinião. Se você tem algo a acrescentar sobre a existência histórica de Jesus, ou se discorda de algum ponto apresentado, não hesite em deixar um comentário aqui embaixo. Além disso, que tal compartilhar suas ideias nas suas redes sociais? Use a hashtag JesusHistórico e nos marque para que possamos acompanhar a conversa. E para aqueles que estão curiosos sobre aspectos que não foram abordados aqui, que perguntas você gostaria de ver respondidas em uma possível parte 2 do vídeo? Seja sobre as evidências históricas, as diferentes interpretações, ou até mesmo comparações com outras figuras históricas, sua participação é essencial. Vamos criar um diálogo rico e aprofundar essa discussão juntos. Estamos ansiosos para ouvir suas contribuições e explorar mais sobre esse tema fascinante. Agora, a bola está com vocês. O que acham sobre tudo isso? Acreditam que Jesus existiu? Ou têm outra visão sobre a questão? Deixem seus comentários abaixo e vamos continuar essa discussão por lá. Até o próximo vídeo. Crossing time like a river flows, mixing legends with the truths we chose. Between the whispers of night and day, the light of his love never fades away.